Hollow Knight, um jogo do estilo Metroidvania lançado em 24 de fevereiro de 2017 pela famosa Team Cherry. E como um bom jogo do seu estilo, logo fez um sucesso absurdo, tendo suas composições várias atualizações, sendo a mais recente a versão Void Heart. E não só tendo uma versão para PC, mas também para consoles e outras plataformas. Esse jogo é composto não só por uma boa gameplay, mas bosses com mecânicas complexas, uma história escondida maravilhosa e músicas e temas memoráveis, como outros jogos indies. Porém, não é isso que eu estarei retratando no vídeo de hoje. E sim, estarei retratando em si um ponto que não focam tanto, que é o terror em Hollow Knight. Um ponto que o jogo não se foca por si só, mas quando ele quer implementar, ele consegue, ou se consegue. No vídeo de hoje estarei falando sobre 3 partes do jogo, onde o terror é implementado. E bom, se você não me conhece, eu sou o Illuminati e bem-vindo ao Starpoint. E antes de começar o vídeo, eu queria muito agradecer aos feedbacks do último vídeo e pedir desculpas pelo sumiço de 3 semanas. Sério, aconteceu muita coisa nesse meio tempo e teve também semanas de prova na minha escola, então eu tive que parar tudo que eu tô fazendo para poder focar assim, porque eu ainda estudo, então foi bem difícil fazer esse vídeo. E se a minha voz tiver meio morta ou tá muito estranha a tonalidade, é porque eu tô meio resfriado e eu vou tentar o máximo não tossir nesse vídeo. Sério, minha garganta tá doendo só de falar aqui. E é isso mesmo que eu tenho pra avisar. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Então, todos os avisos dá tudo certo, vamos nessa. Por que não começar com um dos mapas que dá mais cagaço nos players, que senão o Ninho Profundo? Considerado um dos lugares mais perigosos de Hollow Knight. O Ninho Profundo, você acessa ele passando pelo Ermos Fúngicos, e obrigatoriamente, caso você queira zerar o jogo, teria que passar por aqui, já que é aqui que se encontram um dos 3 sonhadores, que no caso é o sonhador da besta, então não tem escapatória, você terá que passar por aqui. Mas o que torna esse lugar tão aterrorizante? Bom, eu te explico. O Ninho Profundo possui 3 tipos de terror, sendo eles de criaturas, o medo da solidão e o mais importante, medo do desconhecido. O medo das criaturas se dá pelo alto ambiente hostil, onde não temos só traças, mas também aranhas, muitas aranhas. E seja lá o que for isso. É sério, eu não sei que bicho é esse, o que era pra ele ser, mas ele é uma anomalia. Se tornando um lugar onde tudo pode te matar, é sério. E isso se torna muito autoexplicativo quando até mesmo alguém que quer te ajudar, entre aspas, lá no fundo quer te devorar. E onde até mesmo sentar em um banco simples, um simples banco, pode se tornar uma verdadeira ameaça. O segundo medo é o medo da solidão, que pode ser explicado facilmente pelo fato de você ir de um lugar vivo e cheio de vida, no caso os ermos fúngicos, para um lugar totalmente escuro e desconhecido. Vale a pena lembrar que eu tô levando em conta caso você é um player novo, não um veterano. Porque se você é um veterano, você já passou por aqui, então é mais uma segunda-feira. E pesquisando no Google, você acha a seguinte definição para o medo de solidão. O medo de solidão, também conhecido como autofobia ou monofobia, é uma reação emocional intensa e excessiva à ideia ou situação de estar sozinho, mostrando como é a sensação de como é estar em um lugar escuro por si só, que se interliga com o medo desconhecido. Disso, Ninho Profundo se destaca especificamente. Você começa a andar em um lugar onde a trilha sonora já não ajuda, é composta por bichos que podem te matar, e você não tem a mínima noção onde está. E isso só piora quando você senta em um banco e tentam te comer vivo, ou você acha alguém extremamente familiar e quando você chega perto, pimbas, é outro bicho tentando te matar. Eu definitivamente não queria ser o Knight. Não queria ser o Knight. E bom, se o Ninho Profundo já é assustador no medo do desconhecido, tem um lugar onde a solidão, que já foi retratada aqui, se torna mais forte. Pois é, o abismo está aqui também. Esse sim, o medo da solidão se mostra presente.
O abismo você tem vários meios de acesso, sendo o principal dele pela Cidade das Lágrimas, entre outros lugares. Mas para abrir ele você precisa passar antes pela borda do reino e pegar a marca do rei. E boa sorte tentando, porque você vai ter que passar por uns boss mais chatos que sinceramente deu uma puta raiva na hora que eu tava jogando. Sim, Hornet, eu estou falando de você. Acessando essa parte, você cai em um enorme cemitério. É aqui onde você encontra tanto o Dash Sombrio, quanto você passa por aqui para conseguir o amuleto do coração vazio, caso você queira fazer o final da radiância. O sentimento de solidão que reside aqui se dá por você estar literalmente sozinho. Os tons de escuro e a quantidade de defuntos / cadáveres mostra a solidão de várias almas que sofreram. E corpos de rejeitados mostra um ambiente onde a sua única companhia é o vazio. E por ser a parte do jogo onde você aceita seu vazio interior, mostra que a solidão se demonstra o principal fator que deixa esse lugar um verdadeiro terror. Seja liberando um grito que ecoa de solidão, falando nisso eu esqueci de citar ele na hora que eu citei o Dash Sombrio, mas você libera ele também aqui, ou um mar tomado pela escuridão, onde a única luz é um farol, que mostra um passado que já foi bom e próspero, mas que hoje se tornou um caos e cheio de desordem. Diferente do Palácio Branco, a única coisa que reside aqui é dor e sofrimento, onde até mesmo as criaturas experientes como um besouro desconhecem esse lugar. Caso você tente falar com ele, ele vai falar que tá bem confuso e sinceramente que tem até partes que ele não sabia que existia. E mesmo por ele ser velho, ele não sabia daquele lugar. E não tem muito o que eu falar, como esse lugar é péssimo e traz um sentimento tão ruim. É como dizem, se você olhar muito para o vazio, ele olhará de volta para você. E sério, essa parte é simplesmente triste e me dá uma agonia tremenda quando eu joguei, pelo menos. Sendo que tudo que resta nesse local é a própria solidão. A Hidrovia Real tá aqui também. Mas calma que eu vou explicar o porquê eu coloquei ela aqui. Essa parte está sem roteiro porque eu tô falando mais por experiência própria. Se o abismo possui muito bem a implementação do medo da solidão e o medo do desconhecido fica com o ninho profundo, a Hidrovia Real se destaca pelo fator das criaturas, como eu citei no tópico do ninho profundo. E é sério, é surreal o tanto de criatura nojenta que tem aqui. As criaturas não são aterrorizantes por aparência, elas são nojentas mesmo. Por exemplo, aquela larva que você mata. Sério, é um negócio horrendo e me deu uma pura agonia, porque eu não sabia que esse bicho se partia em 3 vezes para vir te atacar. E sim, eu estou falando quando você vai enfrentar aquele enorme casulo, que eu esqueci o nome, vai estar aparecendo aí no vídeo, né? O editor do futuro. E sério, isso se destaca muito. A Hidrovia Real, para quem não sabe, se encontra embaixo é basicamente o esgoto de Hollow Nest. E aqui você pode passar tanto para ir. Você tem que passar aqui no caso, para pegar a Lágrima de Isma, ou caso você queira achar a Buscadora de Deuses para liberar o Panteão. Aí é por escolha própria. E é até estranho porque ela tá no lixão. Mas para você chegar até a Buscadora de Deus, você tem que passar por muitas criaturas. Até mesmo o ninho de um desses bichos magricelo aí, que eu também esqueci o nome, mas vai estar aparecendo na tela. Então não tem um quesito. Eu tenho um pavor. Pelo menos um pavor de muita coisa junta. E sério, essa parte do mapa me deu uma agonia, simplesmente porque, sério, os bichos aqui são nojentos. Então é por isso que eu coloquei Hidrovia Real. As criaturas desse lugar é simplesmente surreal. E bom, eu poderia estar ficando aqui o dia inteiro reclamar, porque Hidrovia Real é um dos lugares mais nojentos e simplesmente podre de Hollow Nest. Mas o vídeo não é só focando nele. Já fiz um tópico explicando tanto o ninho profundo quanto o abismo. E sinceramente, eu nem preciso dizer o porquê a Hidrovia Real tá aqui. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo demorou muito para sair. Eu peço desculpa de novo pela falta de tempo. E simplesmente pela minha garganta já tá doendo de tanto falar. Mas eu tentei focar num tópico que quase ninguém foca quando se faz vídeo de Hollow Knight, que é em si o terror nele.
Tem muitos vídeos que retratam a solidão e eu recomendo você ver todos, porque cada um explica muito bem. E se eu tiver falado alguma coisa errada em relação a lore, eu peço desculpas. É que esse vídeo foi feito um pouco na pressa, entre aspas, e foi com base na minha jogatina. Eu não fui um jogador vidrado ainda, tanto que eu ainda nem cheguei no Panteão. Eu só zerei 3 finais, sendo eles dos irmãos selados ou primos selados, o final básico do jogo, onde a gente vira o receptáculo, e o final da radiância. Eu ainda tenho que passar pelo Panteão. E se você gostou, deixa o like e se inscreva aí. E passa no primeiro vídeo de Undertale lá. Lá eu falo o porquê o Undertale é um jogo tão incrível também. E por que não dar uma variada agora no Hollow Knight, né? Esse vídeo teve uma edição bem mais simples, porque é um método que eu tô ainda avaliando para adaptar aqui pro canal, porque eu ainda não tenho uma edição fixa. E o método que dá mais certo e for mais rápido para me editar vai ser o método que eu vou utilizar aqui nesse canal. Bom, se você ficou até aqui, eu sou muito grato a tudo. E até o próximo vídeo. Até mais.